A manhã de sábado em São Paulo amanheceu com aquele céu cinzento típico do outono paulistano. As nuvens pesadas prometiam chuva para o final da tarde, mas por enquanto apenas uma brisa fresca varria as ruas do Itaim Bibi, um dos bairros mais nobres da capital. O estacionamento do shopping JK Iguatemi começava a se encher. E entre os veículos de luxo que ocupavam as vagas preferenciais, meu Porsche 911 Carrera brilhava como uma joia sob as luzes artificiais do subsolo. Eu era Rafael Mendes, 32 anos, corretor de imóveis de alto padrão. Minha vida era uma vitrine de sucesso. Apartamento em Moema, relógio suíço no pulso, roupas de grife e, claro, meu Porsche vermelho que havia comprado há apenas 6 meses. Cada centavo investido naquele carro era um símbolo da minha ascensão profissional. Eu vinha de uma família de classe média do interior de Minas Gerais, e tudo o que conquistei foi com muito trabalho. Ou pelo menos era isso que eu repetia para mim mesmo toda vez que olhava para aquele carro. Estacionei na vaga ao lado da entrada principal, onde todos poderiam ver meu veículo. Não era apenas vaidade. Era marketing. Meus clientes precisavam ver que eu era bem-sucedido. Afinal, quem compraria um apartamento de 5 milhões com um corretor que dirige um carro popular? Peguei meu celular e tirei uma foto do Porsche para postar nas redes sociais. A legenda já estava pronta na minha cabeça. Sábado de lazer, mas sempre pronto para fechar negócios. De sucesso não para Porsche Life. Foi quando ouvi o barulho. Um ronco irregular, quase doloroso, ecoou pelo estacionamento. Virei a cabeça e vi um Volkswagen Gol quadrado, modelo 1995, azul desbotado, entrando lentamente. A pintura estava manchada, com pontos de ferrugem visíveis mesmo à distância. O escapamento soltava uma fumaça acinzentada que denunciava um motor precisando de revisão urgente. O carro balançava de um lado para o outro, e eu podia ouvir um rangido metálico vindo da suspensão cada vez que passava por uma lombada. Para minha surpresa e irritação, o Gol parou exatamente ao meu lado, ocupando a vaga vazia. Eu franzi o senho. Havia dezenas de vagas disponíveis no estacionamento, porque justamente ali, a porta do motorista se abriu com um chiado que me fez estremecer. E de lá saiu uma mulher jovem, aparentando ter por volta de 25 anos. Ela era baixa, magra, com cabelos castanhos presos em um rabo de cavalo simples. Vestia uma calça jeans desbotada, tênis All-Star gasto e uma camiseta preta com o logo de uma oficina mecânica. Oficina Souza em Filhos, desde 1987. Seu rosto era bonito, de traços delicados, mas havia uma expressão de cansaço em seus olhos castanhos. Ela carregava uma bolsa de lona desgastada no ombro e, assim que desceu do carro, olhou para o Gol com uma mistura de carinho e preocupação. Eu não consegui me conter. Talvez fosse o contraste gritante entre nossos veículos. Talvez fosse meu ego inflado pela postagem que acabara de fazer. Ou talvez eu simplesmente quisesse impressionar a loira que passava naquele momento e olhava para meu Porsche com admiração. Seja qual fosse o motivo, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse pensar. Caramba, esse carro ainda anda? Eu disse com um sorriso sarcástico. Achei que o Detran não deixava mais essas carcaças circularem pela cidade. A mulher parou no meio do movimento de trancar a porta. Ela virou-se lentamente para mim e pude ver suas bochechas corarem levemente. Não era vergonha, era raiva contida. Desculpa? Ela perguntou, sua voz baixa, mas firme. Eu deveria ter parado ali. Deveria ter percebido o tom de advertência em sua voz. Mas não, eu continuei. Esse Gol aí, meu Deus, deve ter uns 30 anos, não? Eu ri, gesticulando para o carro dela. Olha essa ferrugem na lateral. E essa fumaça? Tá poluindo mais que uma fábrica. Sinceramente, não sei como você tem coragem de estacionar essa coisa ao lado de um Porsche. É tipo...
Colocar uma barraca de feira ao lado de uma loja da Louis Vuitton, sabe? Os olhos dela se estreitaram. Ela fechou a porta do Gol com mais força do que o necessário e deu 2 passos na minha direção. Eu pude ver que suas mãos tremiam levemente. De raiva, percebi tarde demais. Você sabe quanto custa manter um carro rodando por 30 anos? Ela perguntou, sua voz agora mais alta. Sabe o que significa ter um veículo que pertenceu ao seu pai, que ele comprou com o suor do rosto, trabalhando 16 horas por dia em uma oficina? Eu pisquei sem saber o que dizer. Ela continuou. Esse lixo, como você está insinuando, me leva para o trabalho todos os dias. Me levou para a faculdade durante 4 anos. Levou minha mãe ao hospital quando ela teve um infarto. E sabe de uma coisa? Ele nunca me deixou na mão. Nunca. Pode ser velho, pode ter ferrugem, mas ele tem história. Tem valor. Coisas que seu Porsche, comprado provavelmente com um financiamento de 7 anos, jamais vai ter. A loira que estava observando meu carro se afastou, claramente desconfortável com a cena. Algumas pessoas começaram a olhar na nossa direção. Eu senti meu rosto esquentar. Olha, eu só estava. Comecei, mas ela me interrompeu. Você estava o quê? Sendo arrogante? Exibido. Ela balançou a cabeça. Deixa eu te falar uma coisa. Você pode ter um Porsche, pode ter toda essa pose de bem-sucedido, mas isso não te dá o direito de humilhar os outros, principalmente quando você não sabe nada sobre a história deles. Ela virou as costas e começou a caminhar em direção à entrada do shopping. Eu fiquei ali, parado, com as palavras presas na garganta. Algumas pessoas ainda olhavam, e eu ouvi um casal de idosos comentando, que rapaz mal-educado. Pois é, dinheiro não compra classe. Entrei no shopping tentando esquecer o que havia acontecido, mas a cena ficou se repetindo na minha cabeça. Eu tentei me concentrar nas compras, mas não conseguia. A imagem daquela mulher, defendendo seu carro velho com tanta paixão, me incomodava de uma forma que eu não conseguia explicar. Depois de 2 horas vagando pelas lojas sem comprar nada, decidi voltar para casa. Quando cheguei ao estacionamento, o Gol azul ainda estava lá. Mas agora havia algo diferente. Um bilhete estava preso sob o limpador de para-brisa do meu Porsche. Peguei o papel com curiosidade e reconheci imediatamente a letra firme e inclinada. Para o dono do Porsche. Já que você gosta tanto de carros, fica a dica de um evento. Todo último sábado do mês acontece um encontro de carros clássicos e preparados no Autódromo de Interlagos. Não é sobre ostentação, é sobre paixão por automóveis. Talvez você aprenda a diferença. Marina, virei o papel. No verso havia um endereço e um horário. Autódromo de Interlagos. Portão 3, 14 horas. Eu deveria ter jogado aquele bilhete fora. Deveria ter esquecido aquela mulher e seu carro velho, mas algo naquela mensagem me cutucou. Era um desafio? Um convite? Ou simplesmente uma forma de me mostrar que eu estava errado? Durante toda a semana seguinte, aquele bilhete ficou na gaveta da minha mesa de trabalho. Eu o olhava de vez em quando, entre uma reunião e outra, entre uma ligação e um e-mail. Marina. Esse era o nome dela. Eu me peguei procurando oficinas chamadas Souza & Filhos no Google Maps. Encontrei 3 em São Paulo, mas nenhuma tinha fotos que me permitissem identificar se era a dela. Na quinta-feira, durante um almoço de negócios em um restaurante japonês nos Jardins, meu sócio Pedro comentou: Rafael, você tá distraído essa semana, cara? Perdeu 2 clientes bons. O que tá rolando? Eu olhei para o saque na minha frente e suspirei. Fiz uma besteira sábado passado. Fui arrogante com uma pessoa que não merecia. Pedro arqueou uma sobrancelha. Você? Arrogante, impossível. Ele riu, mas depois ficou sério. O que aconteceu? Contei a história. Pedro ouviu em silêncio, tomando seu saquê aos goles, e quando terminei, ele disse: Cara, você foi babaca mesmo, mas pelo menos você reconhece. A questão é, o que você vai fazer sobre isso? Não sei.
Ela me convidou para um evento de carros. Então vai, pede desculpas e aprende alguma coisa. Sábado chegou. Eram 13h40 quando estacionei meu Porsche em frente ao portão 3 do Autódromo de Interlagos. O lugar estava cheio. Centenas de carros de todas as épocas e modelos ocupavam o estacionamento interno. Vi Chevrolet Opalas restaurados, Dodge Chargers americanos, Volkswagen Fuscas preparados, até mesmo um Ford Maverick 1974 impecável, pintado de laranja metálico. Mas o que mais me surpreendeu foi a diversidade das pessoas. Havia empresários de terno conversando com mecânicos de macacão. Senhores idosos mostrando fotos antigas de seus carros para adolescentes fascinados. Mulheres pilotando carros potentes, rindo alto enquanto aceleravam seus motores. Não era sobre dinheiro, era sobre paixão, como Marina havia dito. Caminhei entre os carros, sentindo-me deslocado. Meu Porsche, que sempre me fazia sentir superior, ali parecia apenas mais um entre centenas de máquinas incríveis. Então, eu a vi. Marina estava ao lado de um trailer improvisado em caminhonete, conversando animadamente com um grupo de pessoas. Mas o que me fez parar foi o carro ao lado dela. Não era o Gol azul velho. Era um Gol GTI 1994, mas completamente transformado. A lataria havia sido restaurada e pintada em um azul metálico profundo, quase elétrico. O motor estava exposto, preparado, com peças cromadas que brilhavam sob o sol. As rodas eram esportivas, os pneus largos. Havia um aerofólio discreto, mas agressivo na traseira. Aproximei-me devagar. Marina me viu e seu sorriso desapareceu. "Você veio", ela disse, sem emoção na voz. "Vim", eu respondi. "E vim para pedir desculpas." Ela cruzou os braços, esperando que eu continuasse. "Eu fui um idiota. Um babaca arrogante que julgou você sem conhecer sua história. Fui grosseiro, insensível e completamente errado." Respirei fundo. "Me desculpa, de verdade." Marina me observou por um longo momento. Então, seu rosto se suavizou levemente. "Aceito suas desculpas, mas você ainda tem muito que aprender. Sobre carros, sobre pessoas." Ela apontou para o Gol preparado ao seu lado. "Esse aqui é meu projeto. Comprei a carcaça de um GTI batido há 3 anos. Restaurei cada peça com minhas próprias mãos, na oficina do meu pai. Motor 2, 0 turbo, preparação completa, suspensão esportiva, freios a disco nas 4 rodas. 400 cavalos de potência. Meus olhos se arregalaram. 400? Meu Porsche tem 380. Ela sorriu, e dessa vez foi um sorriso genuíno. "Pois é, aquele lixo que você viu no estacionamento, ele me ensinou tudo o que eu sei sobre motores e me deu condições de criar isso aqui." Ela bateu carinhosamente no capô do GTI. "Quer ver ele andar?" E foi assim que naquela tarde de sábado em Interlagos, eu vi Marina pilotar aquele Gol preparado na pista de eventos. Ela controlava o carro com uma precisão impressionante, fazendo curvas em alta velocidade, acelerando na reta com um ronco que fazia meu coração disparar. Quando ela terminou a volta e parou ao meu lado, eu estava boquiaberto. Você pilota profissionalmente?" "Não. Sou engenheira mecânica e faço isso nos finais de semana por paixão." Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Eu olhei para meu Porsche, reluzente e caro, e percebi que ele era apenas uma máquina, bonita, potente, mas vazia de história. Marina tinha razão. Eu não sabia nada sobre carros, eu só sabia sobre status. "Marina", eu disse, enquanto o sol começava a se pôr sobre Interlagos, "você poderia me ensinar?" Ela me olhou com desconfiança. "Ensinar o quê?" "Tudo. Sobre carros de verdade. Sobre paixão ao invés de ostentação." Ela ficou em silêncio por um momento, então suspirou. "Você tem muito que provar, Rafael, mas talvez
Talvez eu possa te dar uma chance. E foi assim que começou minha jornada. Não imaginava naquele momento o quanto aquela mulher e seu carro velho mudariam completamente minha visão sobre o que realmente importa na vida. A segunda-feira seguinte ao encontro em Interlagos amanheceu chuvosa. São Paulo estava mergulhada naquela garoa fina e persistente que deixa o trânsito ainda mais caótico que o habitual. Eu dirigia meu Porsche pela Marginal Pinheiros, mas minha mente estava longe dos engarrafamentos. Ainda pensava no rugido daquele Gol preparado, nas mãos firmes de Marina no volante, na forma como ela controlava cada cavalo de potência com uma precisão cirúrgica. Meu celular tocou. Era uma mensagem de número desconhecido. Se você realmente quer aprender, apareça sábado às 8h. Oficina Souza em Filhos, Rua das Palmeiras, 847, Butantã. Traga roupas que podem sujar e venha com o estômago vazio de orgulho. Sorri. Era Marina. Os dias até sábado passaram com uma lentidão excruciante. Fechei apenas um negócio na semana inteira. Minha cabeça simplesmente não estava no trabalho. Pedro percebeu e me chamou para uma conversa na sexta-feira à tarde. Cara, você precisa se concentrar. Perdeu a venda do triplex em Moema. O cliente ligou reclamando que você estava distraído na apresentação. Eu sei, Pedro. Desculpa. Vou melhorar. É sobre aquela garota do carro? Ele perguntou, cruzando os braços. Não é só sobre ela. É sobre. Eu pausei, procurando as palavras certas. É sobre perceber que eu estava vivendo no automático, vendendo apartamentos, ostentando conquistas, mas sem sentir nada de verdade, sem paixão. Pedro suspirou. Olha, eu entendo, mas você tem contas a pagar. Inclusive a do Porsche, que não é barata. Ele estava certo, é claro. O financiamento do carro comprometia uma boa parte da minha renda mensal. Mas naquele momento, pela primeira vez, aquilo me pareceu fútil. Sábado chegou com um céu limpo e azul, raro em São Paulo. Segui o endereço que Marina havia enviado e cheguei ao Butantã por volta das 7h45. A oficina Souza em Filhos ficava em uma rua residencial tranquila, num galpão amplo com fachada modesta. A pintura verde musgo estava desbotada e uma placa de metal enferrujada balançava levemente com o vento. Estacionei o Porsche na rua e desci. Vesti jeans velho e uma camiseta branca básica, como Marina havia instruído. Quando empurrei o portão de metal, que chiou nos trilhos, me deparei com um cenário que nunca tinha visto de perto. A oficina era espaçosa, com pé direito alto e iluminação natural que entrava por grandes janelas laterais. Havia 3 carros em diferentes estágios de manutenção. Um Chevrolet Monza vermelho no elevador, um Volkswagen Fusca laranja com o motor desmontado sobre uma bancada e o Gol azul velho de Marina, aquele que eu havia zombado, com o capô aberto e ferramentas espalhadas ao redor. Pontual. Isso é um bom começo, disse Marina, emergindo de sob o Monza no elevador. Ela usava um macacão azul manchado de graxa e tinha uma mancha de óleo na bochecha. Seus cabelos estavam presos em um coque bagunçado. Bom dia, respondi, sem saber bem o que fazer com as mãos. Bom dia. Ela desceu do elevador e limpou as mãos em um pano. Antes de começar, quero te apresentar alguém. Um homem idoso saiu de uma sala nos fundos. Devia ter seus 60 e poucos anos, cabelos grisalhos, óculos de armação grossa e um sorriso caloroso. Vestia o mesmo tipo de macacão que Marina, mas o dele tinha um remendo no ombro e seu nome bordado no peito, João Souza. Pai, esse é o Rafael, o cara do Porsche que eu te contei. João estendeu a mão, uma mão grande e calejada de quem trabalhou a vida inteira com mecânica. Prazer, rapaz, ouvi falar de você. Sua voz era grave, mas gentil. O prazer é meu, seu João, respondi apertando sua mão com firmeza. Minha filha me contou que você quer aprender sobre carros de verdade. É verdade? Sim, senhor. E por que você quer isso? Seus olhos, ampliados pelos óculos,
Me estudavam com curiosidade genuína. Respirei fundo, porque eu percebi que sei muito pouco sobre as coisas que realmente importam. Eu tenho um carro caro, mas não sei nem trocar o óleo. Eu julguei sua filha por dirigir um carro velho, mas ela sabe mais sobre motores do que eu jamais vou saber. Eu quero aprender, quero ter algo real. João trocou um olhar com Marina, então assentiu. Tá bom, vamos ver se você aguenta. Marina, começa com o básico. E assim começou minha educação. Marina me levou até o Gol azul velho, o mesmo que eu havia zombado. De perto pude ver que ele era ainda mais desgastado do que eu pensava. A pintura estava descascando em alguns pontos. Havia amassados pequenos na lataria, e o interior tinha bancos remendados com fita adesiva. Esse aqui foi o primeiro carro do meu pai, Marina explicou, com a mão sobre o capô. Ele comprou em 1995, quando eu tinha 2 anos. Pagou à vista, depois de economizar por 3 anos, trabalhando em oficinas de outros. Esse carro levou nossa família em todas as viagens. Levou meu irmão ao hospital quando ele quebrou o braço. Me levou para o cursinho todo dia durante um ano inteiro. Ela abriu o capô, revelando um motor simples, limpo, mas claramente antigo. Motor 1, 6, 8 válvulas, carburado. Tecnologia dos anos 80, nada sofisticado. Mas você sabe o que tem de especial nele? Balancei a cabeça. Cada peça aqui foi trocada ou restaurada pelas minhas mãos ou pelas mãos do meu pai. Eu aprendi mecânica nesse motor. Aprendi a ter paciência, a entender que as coisas levam tempo. Aprendi que não importa quão simples ou velho algo seja, se você cuidar com amor e respeito, ele vai durar. Ela me entregou uma chave de boca. Hoje você vai aprender a trocar o óleo. Algo que todo motorista deveria saber fazer. Passei as próximas 2 horas embaixo daquele Gol. Marina me ensinou a localizar o bujão de drenagem, a remover o filtro de óleo velho, a verificar a viscosidade correta do óleo novo. Minhas mãos ficaram pretas de graxa. Bati a cabeça 2 vezes na bandeja de proteção. Derramei óleo na minha camiseta e pela primeira vez em anos eu me senti útil, produtivo de uma forma tangível. Não é tão glamouroso quanto dirigir um Porsche, né? Marina provocou, sorrindo enquanto eu emergia de sob o carro, sujo e suado. É muito melhor, respondi, surpreendendo-me com minha própria honestidade. João apareceu trazendo 3 copos de suco de laranja. Pausa para o lanche. Vocês ganharam. Sentamos em bancos de madeira velhos, no fundo da oficina. João me contou a história de como havia aberto a oficina em 1987, com dinheiro emprestado de um tio e muito suor. Marina cresceu entre motores e ferramentas, e quando descobriu sua paixão por engenharia, já tinha mais experiência prática do que a maioria dos seus professores da faculdade. E o Gol preparado? Perguntei. Como você conseguiu construir aquilo? Marina olhou para o pai, que assentiu com um sorriso orgulhoso. Eu economizei durante 5 anos. Cada trabalho extra que eu fazia, cada consultoria de engenharia, cada centavo que sobrava ia para o projeto. Comprei a carcaça de um GTI batido por R$ 5.000. Passei 3 anos restaurando nas horas vagas. O motor foi o mais difícil. Eu queria algo potente, mas confiável. Pesquisei, estudei, testei. 3 anos? Eu repeti, incrédulo. 3 anos. Você acha muito? Acho. Impressionante. A dedicação. É isso que você não entende ainda, Rafael. Ela disse, olhando nos meus olhos. Coisas de valor levam tempo. O Gol preparado vale para mim muito mais do que qualquer Porsche poderia valer. Porque cada peça ali tem um pedaço da minha história, do meu esforço. Suas palavras me acertaram como um soco. Meu Porsche havia sido comprado em uma tarde. Assinei papéis, paguei a entrada e saí dirigindo. Não havia história, não havia construção, era apenas uma transação comercial. Voltamos ao trabalho. Marina me ensinou a verificar a pressão dos pneus, a identificar sons estranhos no motor,
a entender a função básica de cada componente. Eu absorvia tudo como uma esponja. À tarde, João me levou para conhecer um projeto especial, o Fusca Laranja. Esse aqui é do meu amigo Antônio, João explicou. Ele teve um derrame há 6 meses. O Fusca é de 1972, o ano que ele casou. Ele me pediu para restaurar antes que seja tarde demais. Tarde demais? Os médicos deram 6 meses a 1 ano para ele. Câncer. João tirou os óculos e limpou as lentes, mas percebi que era para disfarçar uma lágrima. Eu prometi que ele vai dirigir esse Fusca mais uma vez antes de partir. Aquilo me abalou. Ali estava um homem trabalhando não por dinheiro, mas por amor, por amizade, por humanidade. Posso ajudar? Perguntei, surpreso com minha própria pergunta. João sorriu. Pode sim. Preciso lixar essas peças aqui. É trabalho braçal, mas importante. Passei o resto da tarde lixando peças metálicas do Fusca, ouvindo João contar histórias sobre Antônio, sobre os anos 70, sobre como os carros antigamente eram mais simples, mas mais cheios de personalidade. Quando finalmente olhei para o relógio, eram quase 6 da tarde. Eu havia passado 10 horas na oficina e tinha a sensação de que haviam sido 10 minutos. Rafael, Marina me chamou enquanto eu me preparava para ir embora. Você se saiu bem hoje, melhor do que eu esperava. Obrigado. E obrigado por me dar essa chance. Quer voltar semana que vem? Quero. Muito. Ela assentiu. Então nos vemos sábado, mesma hora. Dirigi de volta para casa em silêncio, meu Porsche parecendo estrangeiro sob minhas mãos. Quando cheguei ao meu apartamento em Moema, com seus móveis de design e sua vista para o skyline paulistano, me senti vazio. Era tudo muito bonito, muito caro, mas superficial. Não havia histórias nas paredes, não havia memórias nos móveis. Naquela noite, antes de dormir, fiz algo que não fazia há anos. Liguei para meu pai em Minas Gerais. Pai, sou eu. Rafael, que surpresa. Tudo bem, filho? Tudo bem. Eu só queria saber como está o Santana. Santana era o carro que meu pai dirigia quando eu era criança. Um Volkswagen Santana 1988. Bege, que ele havia comprado usado e mantido por mais de 15 anos. O Santana? Rapaz, tá na garagem até hoje. Não uso mais muito, a idade não ajuda, mas não tenho coragem de vender. Por que não? Houve uma pausa. Porque esse carro te levou para a escola todo dia por 10 anos. Porque foi nele que eu e sua mãe viajamos para a praia pela primeira vez. Porque foi o primeiro carro que comprei sem fazer dívida. Tem memória, sabe? Eu sei, pai. Agora eu entendo. Desligamos pouco depois, mas suas palavras ficaram ecoando. Memória, história, valor verdadeiro. Eu estava começando a aprender. Os sábados na oficina Souza em Filhos se tornaram a parte mais importante da minha semana. Durante os próximos 3 meses, aprendi mais sobre carros e sobre mim mesmo do que em todos os 32 anos da minha vida. Marina era uma professora exigente. Ela não tinha paciência para preguiça ou falta de atenção. Quando eu reclamava que minhas costas doíam de ficar tanto tempo agachado trabalhando em suspensões, ela simplesmente dizia: dor faz parte do processo. Se fosse fácil, não teria valor. Quando eu errava a sequência de aperto dos parafusos do cabeçote, ela me fazia desmontar e refazer 3 vezes até acertar. Mas ela também era generosa com elogios quando eu merecia. Quando finalmente consegui ajustar corretamente a carburação do Gol velho, fazendo o motor roncar suave e uniforme, ela sorriu e disse: agora você está entendendo. Não é sobre potência. É sobre equilíbrio. João se tornou uma figura paterna para mim. Ele tinha uma sabedoria tranquila, a paciência de quem viveu o suficiente para saber que tudo tem seu tempo. Frequentemente me chamava para tomar café na pequena copa da oficina e conversávamos sobre vida, trabalho, propósito.
Rafael, posso te fazer uma pergunta pessoal? Ele disse numa manhã de agosto, enquanto tomávamos café preto forte. Claro, seu João. Você é feliz? A pergunta me pegou de surpresa. Eu? Acho que sim. Tenho um bom emprego, ganho bem, tenho um carro bonito. Não perguntei sobre o que você tem. Perguntei se você é feliz. Fiquei em silêncio. A resposta honesta era não. Ou pelo menos, não completamente. Eu tinha tudo o que achava que queria, mas sentia um vazio constante, uma insatisfação que nenhuma compra conseguia preencher. Não sei, seu João, acho que não sei mais o que é felicidade. Ele assentiu, como se já esperasse essa resposta. Felicidade não é ter coisas, rapaz. É construir coisas. É acordar todo dia e saber que o que você faz importa. Para você, para quem você ama, para o mundo. Suas palavras plantaram uma semente. Em setembro, aconteceu algo que mudou tudo. Eu estava na oficina ajudando a instalar um sistema de injeção eletrônica no Fusca laranja de Antônio quando meu telefone tocou. Era Pedro. Rafael, precisamos conversar. É urgente. Seu tom me assustou. O que aconteceu? Não por telefone. Vem ao escritório agora. Avisei Marina e João que precisava sair e dirigi até o escritório em Moema, com um aperto no peito. Quando cheguei, Pedro estava sentado na sala de reuniões, com uma expressão grave. Senta, ele disse. Pedro, o que está acontecendo? A imobiliária está em crise. As vendas caíram 40% nos últimos 3 meses. Precisamos cortar custos. Meu estômago afundou. Você está me demitindo? Não, mas precisamos renegociar. Vou ter que cortar teu salário em 30%. E os comissionamentos serão reduzidos também, 30%. Isso significava que eu não conseguiria mais pagar o financiamento do Porsche. Não conseguiria manter meu apartamento. Meu estilo de vida cuidadosamente construído desmoronaria. Eu preciso pensar. Você tem até segunda para decidir. Desculpa, Rafael. Eu não tenho escolha. Saí do escritório em choque. Dirigi sem rumo pela cidade, minha mente girando em círculos. Eventualmente me vi de volta ao Butantã, estacionando em frente à oficina. Eram quase 6 da tarde. A oficina deveria estar fechada, mas a luz ainda estava acesa. Entrei e encontrei Marina sozinha, trabalhando no Gol preparado. Ela levantou a cabeça e imediatamente percebeu que algo estava errado. O que foi? Contei tudo. O corte de salário, o risco de perder o carro, a sensação de que minha vida estava desmoronando. Marina me ouviu em silêncio. Quando terminei, ela secou as mãos em um pano e disse: "Vem comigo." Ela me levou para o fundo da oficina, onde havia uma pequena área externa. Ali estava o Gol velho, o azul desbotado, estacionado sob uma lona. Quando meu pai teve a oficina invadida há 7 anos, levaram todas as ferramentas. Tudo. Foram anos de trabalho perdidos em uma noite. Ele pensou em desistir. Ela olhou para o Gol com carinho. Mas sabe o que ele fez? Recomeçou. Com esse Gol, ele usou o carro como garantia para um empréstimo pequeno, comprou ferramentas básicas e foi reconstruindo aos poucos. E o Gol continuou rodando, porque ele não precisava ser bonito nem novo, nem impressionar ninguém. Ele só precisava funcionar, ser confiável. Ela me encarou. Rafael, você tem uma escolha. Pode lutar para manter um estilo de vida que te deixa vazio, ou pode reconstruir sua vida em torno do que realmente importa. E o que importa? Você é quem tem que descobrir. Passei o fim de semana inteiro pensando. Na segunda de manhã, entrei no escritório de Pedro e disse: aceito o corte, mas com uma condição. Qual? Quero reduzir minha carga horária, trabalhar só de segunda a quinta. Às sextas e sábados quero livres. Pedro franziu o senho. Para quê? Para fazer algo que realmente importa.
Ele me observou por um longo momento, então assentiu. Tudo bem, mas você precisa manter seu desempenho. Vou manter. A decisão estava tomada. Coloquei o Porsche à venda. Foi doloroso no começo. Aquele carro era meu símbolo de sucesso. Mas toda vez que eu o olhava, me lembrava das palavras de Marina. Isso não te dá o direito de humilhar os outros. O carro vendeu em 2 semanas. Com o dinheiro, quitei o financiamento e ainda sobrou um valor considerável. Comprei um Honda Civic usado, 2010, bem conservado e confiável. Não tinha o glamour do Porsche, mas também não tinha prestação. Com as sextas e sábados livres, passei a trabalhar integralmente na oficina. João me ensinou restauração completa. Aprendi a soldar, a pintar, a retapizar bancos. Marina me ensinou preparação de motores, ajuste de suspensões, eletrônica automotiva. E aos poucos, um projeto começou a tomar forma na minha cabeça. Seu João, eu disse numa tarde de outubro, posso comprar aquele Monza vermelho que está no fundo da oficina? O que ninguém veio buscar? Aquele? O dono abandonou faz 3 anos. Devo uns R$ 2.000 de mensalidade de estacionamento. Se você pagar isso, ele é seu. Fechado. Marina me olhou com curiosidade. O que você vai fazer com um Monza? Vou restaurá-lo. Completamente. Do zero. Você sabe que vai levar meses, né? Talvez anos. Sorri. Eu sei. E tudo bem. Porque não é sobre velocidade. É sobre construir algo com minhas próprias mãos. Algo que tenha história. E assim começou meu projeto. O Monza estava em péssimo estado. Motor fundido, lataria amassada, interior destruído. Mas era meu, e eu iria trazê-lo de volta à vida. Trabalhei nele todas as sextas e sábados. João e Marina me ajudavam quando podiam, mas a maior parte do trabalho era minha. Desmontei o motor peça por peça, limpei, restaurei, substituí o que estava danificado. Aprendi a ter paciência. Algumas etapas levavam semanas. Aprendi a lidar com frustrações. Muitas vezes algo dava errado e eu tinha que recomeçar. Mas também aprendi algo mais importante. Eu era capaz. Capaz de criar, de construir, de transformar algo quebrado em algo funcional e belo. E durante esse processo, algo inesperado aconteceu. Eu e Marina nos aproximamos. Não foi romance instantâneo. Foi uma construção lenta, baseada em respeito mútuo, em conversas enquanto trabalhávamos lado a lado, em risos compartilhados quando algo dava muito errado. Foi a descoberta gradual de que tínhamos muito mais em comum do que eu imaginava. Uma noite de novembro, depois de um dia particularmente produtivo no Monza, Marina me chamou para jantar em um boteco próximo. Comemos torresmo com mandioca e bebemos cerveja gelada, conversando sobre carros, sobre vida, sobre sonhos. Sabe, Rafael, ela disse, olhando para a cerveja na sua mão. Quando você apareceu na oficina aquele primeiro sábado, eu não acreditava que você fosse levar a sério. Achei que ia vir uma vez, sujar as mãos e desistir. E agora? Agora eu vejo que eu estava errada. Você mudou. De verdade. Você me mudou, eu disse, e era a verdade. Me mostrou que existe uma forma melhor de viver, mais real, mais honesta. Ela sorriu. Aquele sorriso que tinha se tornado tão importante para mim. Não fui eu. Foi você quem decidiu mudar. Eu só te dei as ferramentas. Ferramentas. Literalmente e metaforicamente. Naquela noite, sob as luzes amadás do boteco, com o som do trânsito de São Paulo ao fundo, eu percebi que estava apaixonado. Não apenas por Marina, mas pela vida que estava construindo. Uma vida com propósito, com substância, com história. E o melhor ainda estava por vir. Dezembro chegou trazendo o calor característico do verão paulistano. As ruas de São Paulo ferviam sob o sol implacável, e o asfalto parecia ondular com o calor. Na oficina Souza em Filhos, mesmo com os ventiladores industriais ligados no máximo, o suor escorria enquanto trabalhávamos. O Monza estava quase pronto.
6 meses de trabalho intenso, de fins de semana dedicados, de noites perdidas pesquisando e planejando. O motor estava completamente restaurado. Um motor 2. Zero álcool que agora ronroneava como um felino satisfeito. A lataria havia sido recuperada, tratada contra a ferrugem e pintada em um vermelho cereja profundo que brilhava sob a luz. O interior estava retapizado em couro preto, com costuras vermelhas combinando com a pintura. Não era um carro preparado como o GTI de Marina. Era um carro clássico, restaurado para sua glória original, mas com alguns toques modernos. Freios a disco, suspensão modernizada, sistema de som discreto, mas de qualidade. Era uma homenagem ao que aquele carro representava na sua época, mas adaptado para os tempos atuais. Ficou lindo, Marina disse, caminhando ao redor do Monza com admiração genuína. Você tem talento, Rafael. De verdade. João, ao lado dela, assentia com orgulho paternal. Nunca pensei que veria o dia em que aquele Monza abandonado se tornaria isso. Você honrou o carro, rapaz. Era uma sexta-feira, 3 dias antes do Natal. Eu estava fazendo os últimos ajustes quando meu celular tocou. Era um número desconhecido. Alô? Rafael Mendes? Uma voz masculina, ríspida. Sim, sou eu? Aqui é Rodrigo Tavares. Comprei seu Porsche há uns meses. Meu estômago se apertou. Eu me lembrava dele. Um empresário arrogante que havia me oferecido 20 mil a menos do que o valor do carro. E eu havia aceitado, porque precisava vender rápido. Como posso ajudá-lo? Soube que você está andando com uns carros velhos agora, que virou mecânico. Havia deboche na voz dele. Estou aprendendo restauração, sim. Pois então soube também que você anda no Autódromo de Interlagos todo mês. Aqueles encontros de carros de pobre, senti a raiva subir. Encontros de carros clássicos e preparados. E o que o senhor quer? Quero fazer uma proposta, uma aposta. Você, com seu Monza restaurado, contra mim, com o Porsche que você me vendeu, Track Day em Interlagos, sábado, dia 28. Se você ganhar, eu pago 50 mil reais. Se eu ganhar, você admite publicamente que carros velhos não servem para nada e volta a vender imóveis que nem um homem de verdade. Minha mão apertou o telefone com força. Por que você está fazendo isso? Porque eu odeio gente que finge ser o que não é. Você era um deles, um cara bem-sucedido, e agora virou esses mecânicos de fundo de quintal. É patético. Respirei fundo. Aceito, mas com uma condição. Qual? Se eu ganhar, além dos 50 mil, você pede desculpas para todo mundo na oficina Souza em Filhos. Pessoalmente. Houve uma pausa. Fechado. Prepare-se para perder, mecânico. Ele desligou. Eu fiquei parado com o celular na mão, tremendo de raiva e adrenalina. Marina havia ouvido tudo. Rafael, você não precisa fazer isso. Esse cara é um idiota. Eu sei. Mas não é só sobre ele. Olhei para o Monza. É sobre provar que o que a gente faz aqui tem valor, que carros restaurados, carros com história, não são inferiores a nada. João se aproximou, colocando a mão no meu ombro. Se você vai fazer isso, vai fazer direito. Temos 3 dias. Vamos deixar esse Monza pronto para a competição. Os próximos 3 dias foram os mais intensos da minha vida. João, Marina e eu trabalhamos de sol a sol. Ajustamos a suspensão para a máxima performance em pista. Calibramos o motor para extrair cada cavalo de potência disponível sem comprometer a confiabilidade. Instalamos pneus semi-slick de alto desempenho. Verificamos cada parafuso, cada conexão, cada detalhe. Marina me treinou. Ela me levou a um kartódromo na quinta à noite e passamos horas praticando técnicas de pilotagem, freadas tardias, controle de trajetória, aceleração na saída das curvas. Não é sobre velocidade máxima, ela explicava, enquanto eu completava mais uma volta. É sobre manter a velocidade nas curvas, sobre encontrar a linha perfeita, sobre ser suave nos comandos.
Na sexta, véspera da corrida, João me chamou para uma conversa. Rafael, quero que você saiba uma coisa. Independente do resultado amanhã, eu já considero você um vencedor. Por que, seu João? Porque você teve a coragem de mudar, de admitir que estava errado, de reconstruir sua vida. Isso é mais difícil do que ganhar qualquer corrida. Naquela noite, não consegui dormir. Ficava olhando para o teto, pensando no dia seguinte. Não era medo de perder a corrida. Era medo de decepcionar as pessoas que haviam investido tanto em mim. João, Marina, até meu pai, que havia ligado durante a semana, dizendo que estava orgulhoso de mim. Sábado amanheceu com céu aberto e temperatura de 30 graus. Chegamos ao autódromo de Interlagos às 7 da manhã. O track day estava cheio, dezenas de carros preparados, seus donos fazendo últimos ajustes, o cheiro de gasolina e borracha queimada no ar. E lá estava ele. Rodrigo Tavares, ao lado do meu antigo Porsche, cercado por alguns amigos igualmente arrogantes. Quando me viu, abriu um sorriso maldoso. Chegou o mecânico. E esse é o seu carrinho? Ele apontou para o Monza com desdém. Você vai competir com um carro de 30 anos contra um Porsche? Vou. Seu funeral. As regras eram simples. 3 voltas no circuito completo de Interlagos. Melhor tempo ganha. Seria cronometrado eletronicamente, sem trapaças. Havia cerca de 50 pessoas observando. Participantes regulares do Track Day, curiosos, amigos de Rodrigo. Mas também estavam lá João, Marina e, para minha surpresa, Pedro, meu sócio da imobiliária. Não ia perder isso, Pedro disse, dando um tapa nas minhas costas. Boa sorte, cara. Marina me puxou para o lado. Olha para mim, ela disse, suas mãos nos meus ombros. Você conhece esse carro. Você construiu cada parte dele com suas próprias mãos. Ele é parte de você agora. Confie nele e confie em você. E se eu perder? Então você perde. Mas pelo menos você tentou. Você foi corajoso o suficiente para estar aqui. Isso já é uma vitória. Ela me beijou. Foi rápido, inesperado, mas perfeito. Agora vai lá e mostra para esse idiota do que você é feito. Rodrigo foi primeiro. Eu assisti da lateral da pista enquanto o Porsche vermelho, meu antigo Porsche, rasgava o asfalto. Rodrigo era um piloto competente, tinha que admitir. Ele conhecia o traçado, sabia onde frear, onde acelerar. Nas retas, o Porsche mostrava toda a sua potência, chegando facilmente a 180 km por hora. Quando ele completou as 3 voltas, o tempo apareceu no telão, 2:34:8. Era um tempo excelente para um amador. A multidão aplaudiu. Rodrigo saiu do carro com um sorriso presunçoso. Boa sorte superando isso, mecânico. Chegou minha vez. Entrei no Monza. O interior cheirava a couro novo e óleo de motor. Ajustei o banco, verifiquei os retrovisores, coloquei o cinto de segurança. Minhas mãos tremiam levemente no volante. Então lembrei. Eu havia construído aquele carro. Cada peça, cada parafuso, cada ajuste. Eu conhecia aquele Monza melhor do que conhecia a mim mesmo. Liguei o motor. O ronco do 2.0 álcool ecoou pelo autódromo. Não era tão refinado quanto o do Porsche, mas tinha personalidade. Tinha alma. A bandeira verde foi agitada. Acelerei. A primeira volta foi de reconhecimento. Senti o carro, testei os freios. Entendi como a suspensão reagia nas curvas rápidas do circuito. O Monza era mais leve que o Porsche, mais ágil. Nas curvas fechadas, eu conseguia manter velocidade onde o Porsche precisaria frear mais. Segunda volta. Comecei a empurrar. Na subida da reta dos boxes, o motor rugiu. Os 405 quilômetros de extensão do circuito se desenrolando à minha frente. Curva do Senna. Freada forte, reduzi para a segunda marcha, tracei por dentro, aceleração progressiva na saída. Descida do Sérgio, mantive a velocidade, confiando na suspensão.
Terceira volta. Agora era tudo ou nada. Empurrei o Monza ao limite. Cada curva, cada freada, cada aceleração era perfeita. Eu não estava dirigindo o carro. Eu era o carro. Sentíamos o asfalto juntos. Dançávamos pela pista como se fosse uma coreografia ensaiada há anos. Cruzei a linha de chegada e olhei para o telão, meu coração batendo forte. 2:32. 2 segundos e 7 décimos mais rápido que Rodrigo. Eu havia vencido. A multidão explodiu em aplausos. Saí do Monza com as pernas bambas. Marina correu e pulou em meus braços. João estava com lágrimas nos olhos. Pedro gritava como se tivesse vencido a Copa do Mundo. Rodrigo estava pálido, incrédulo. Isso é impossível. Esse carro é velho, é. É restaurado com amor. João interrompeu, aproximando-se dele. É um carro que tem história, que tem valor, coisa que você nunca vai entender. Você me deve 50 mil, eu disse ainda ofegante, e um pedido de desculpas. Rodrigo cerrou os dentes. Ele claramente queria recusar, mas havia muitas testemunhas. Relutantemente, ele tirou o talão de cheques da carteira e preencheu um cheque de 50 mil reais. E o pedido de desculpas? Me desculpa, ele resmungou, mal abrindo a boca. Para eles, eu apontei para João e Marina. Com respeito, ele virou-se para eles, o rosto vermelho de humilhação. Me desculpem. Vocês têm talento. Não era sincero, mas era suficiente. Rodrigo foi embora com seus amigos e a multidão se dispersou gradualmente. Ficamos ali, os três. Eu, Marina e João, ao lado do Monza vermelho, sob o sol de meio-dia. Você fez isso, Marina disse com orgulho evidente na voz. Você provou que estava errado antes e provou que mudou de verdade. Eu não fiz sozinho, respondi, olhando para os dois. Vocês me ensinaram tudo, me deram uma segunda chance quando eu não merecia. João balançou a cabeça. Você merecia sim. Todos merecem uma segunda chance. Você só precisava da humildade para aceitar. Naquela tarde, enquanto voltávamos para a oficina, Marina dirigindo o GTI e eu o Monza, eu pensei em tudo que havia acontecido nos últimos 6 meses. Eu tinha vendido meu Porsche, reduzido meu salário, trocado finais de semana de festas por finais de semana sujos de graxa. E nunca havia sido tão feliz. Os 50 mil reais? Dividi em 3 partes. Uma terça parte investi no meu projeto de abrir uma pequena oficina de restauração. Outra terça parte dei para João, para ajudar a modernizar a oficina Souza Filhos. E a última parte guardei para continuar minha educação. Cursos de mecânica avançada, pilotagem profissional. O Monza? Ele se tornou meu companheiro diário. Cada vez que eu entrava nele, lembrava da jornada, da transformação, de como um encontro casual em um estacionamento, onde eu fui um completo idiota, acabou mudando minha vida completamente. E Marina? Bem, ela se tornou muito mais do que minha professora. 6 meses depois da corrida, pedimos para namorar oficialmente em um churrasco na laje da oficina, cercados de amigos que compartilhavam a mesma paixão por carros e por histórias. Em dezembro do ano seguinte, exatamente 1 ano após a corrida, organizamos um encontro especial em Interlagos. Convidamos todos que participavam dos encontros mensais. E fizemos um campeonato amigável de carros restaurados. O prêmio não era dinheiro, era um troféu feito de peças de motor recicladas, soldadas por João e Marina. Rodrigo não apareceu, mas honestamente, eu não me importei, porque eu havia aprendido a lição mais importante de todas. Valor não está no preço que você paga por algo, está no tempo, no esforço, no amor que você coloca. Está nas histórias que você constrói, nas pessoas que você encontra pelo caminho, nas transformações que você tem coragem de fazer. Meu Porsche me deu status por 6 meses. Meu Monza me deu propósito para o resto da vida.
E a mulher que eu zombei por dirigir um carro lixo, ela me ensinou que verdadeira riqueza não se mede em cavalos de potência ou em logotipos de grife. Mede-se em memórias, em crescimento, em humanidade. Naquela tarde de dezembro, enquanto o sol se punha sobre Interlagos e o último carro completava sua volta no circuito, eu olhei para Marina, para João, para todos os amigos que haviam se tornado minha família e pensei, isso é sucesso de verdade. E pela primeira vez em muitos anos, eu estava genuinamente, profundamente, completamente feliz. Fim.